Avançando, então, vamos pegar uma ideia agora da quantidade de divisores de um número. Quantidades divisores de um número. Como é que eu faço para descobrir a quantidade de divisores de um número? A ideia vai ser a seguinte: eu vou escrever isso aqui numa forma genérica. Então, considere que eu tenho um fator n. Esse daqui, esse n, ele é um número. E a ideia vai ser a seguinte: eu vou pegar n e eu vou fatorar ele em fatores primos. Eu vou decompor ele em fatores primos. Como é que vai ser a decomposição de n em fatores primos? Vai ser a seguinte: eu vou escolher o meu primeiro primo, que eu vou chamar de alfa, e eu vou dividir n por alfa. Então, eu vou ter uma certa quantidade de fatores primos alfa, depois eu vou dividir pelo próximo fator primo, que é o meu beta. Vou dividir esse n pelos meus fatores primos que eu denominei de beta, até uma certa quantidade. Depois, uma certa quantidade de fatores primos θ, até uma certa quantidade. A quantidade de fatores primos alfa é x vezes. A quantidade de fatores primos beta é y vezes. E a quantidade de fatores primos θ é z vezes. Não entendi. Como assim? É a decomposição de um número primo qualquer. Perdão, a decomposição em fatores primos qualquer. Então, por exemplo, 28. 28 dividido por 2, 14. Divide por 2, dá 7. Divide por 7, dá 1, porque 7 é um número primo, ele não divide outros números. Ele é só divisível por 1 e por ele mesmo, né? Que é o conceito de número primo. O que eu fiz aqui é exatamente o que eu fiz aqui, ó. É como se alfa fosse meu 2. Esse alfa aqui é o meu último 2 aqui. Quem é o meu beta? O meu beta é 7, que foi o próximo fator primo. Ah, sei lá, 30 e... É, 38. Como é que eu faço essa decomposição? Dá por 19 e dá 19, que dá 1. Essa é a decomposição. 38. 19 também é um número primo, né? 40. Como é que eu faço a decomposição do 40? 20 por 2, 10 por 2, 5 por 5, 1. Então, aqui eu tenho o fator alfa, esse 2 é como se fosse o meu fator alfa, ele está se repetindo x vezes. Quantas vezes? 3 vezes. Aí depois eu tenho meu fator beta. Meu fator beta é 5, ele está se repetindo quantas vezes? Y vezes. Esse y vezes é quantas vezes? Uma vez. Então é isso que eu escrevi ali. Perfeito? Então, vamos seguir a nossa fatoração. Como é que eu posso... E é claro que o fator n ele vai ser decomposto até chegar em 1, que é exatamente o princípio de decomposição por fatores primos, né? Eu vou decompondo, eu vou decompondo o fator até chegar em 1. Como é que eu escrevo o número n em números primos? Eu pego o alfa vezes o alfa vezes o alfa vezes o alfa, depois vezes o beta, vezes o beta, vezes o beta, vezes o θ, vezes o θ, vezes o θ. Quantas vezes cada um? O alfa, x vezes, o beta, y vezes, e o θ, z vezes. Mas tem uma notação muito mais simplificada para a gente fazer, uma forma muito mais simplificada disso daqui. A gente condensa tudo isso. Percebe que é um produto entre números de bases iguais. Entre bases iguais. Então, eu posso agrupar tudo isso aqui em uma única base alfa,
e elevar ao fator x. Isso daqui é uma potência. Então, alfa elevado a x, beta elevado a y, e z e θ elevado a z. Agora, isso aqui é decomposição. Isso aqui a gente já sabe. Mas como é que eu faço, então, para descobrir a quantidade dos divisores de n? Para eu descobrir a quantidade de divisores de n, nesse caso, os divisores positivos de um número, a ideia vai ser o seguinte: os divisores positivos de n vai ser justamente o expoente do alfa somado uma unidade, o expoente do beta somado com uma unidade e o expoente do z somado uma unidade. O produto entre eles vai dar todos os meus divisores positivos. Vamos fazer um exemplo. Eu tenho, por exemplo, o 41, 42, 42 para facilitar. O 42. Vamos fazer a decomposição dele em fatores primos. O primeiro primo é 2. 42 dividido por 2 é 21. 21 não dá mais para dividir por 2, não é uma divisão exata, então eu vou dividir pelo próximo número primo, o número 3. Nesse caso vai dar 7, porque 3 vezes 7 é 21, então 21 dividido por 3 dá 7. Então eu vou dividir por 7 de novo, porque 7 é primo e só é divisível por 1 e por ele mesmo, resultando em 1. Como é que vai ser a decomposição? 42 pode ser escrito como sendo 2 na primeira, vezes 3 na primeira, vezes 7 na primeira. Claro que se está elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Como é que eu faço para descobrir, então, os divisores de 42? Os divisores positivos. Basta eu pegar o expoente do 2, 1, somar com uma unidade, depois eu pego o expoente do 3, somo com uma unidade e pego o expoente do 7, somo uma unidade. E eu multiplico todo mundo. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 8 divisores para o 42. Essa é a quantidade de divisores do número 42. Como é que eu faço? Qual é a técnica para eu descobrir quais são esses divisores? Ou seja, esses divisores positivos. Então, a ideia vai ser o seguinte: eu coloco um traço na lateral e coloco o número 1 ali em cima. E eu vou fazendo sucessivos produtos, ou seja, 2 vezes 1. O resultado eu coloco aqui 2. Agora eu pego o próximo fator, eu pego o 3 e eu volto lá em cima, porque o 3 ele não foi nenhuma vez. Então, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. Olha, perceba, o 2 foi com o 1, que resultou em 2. O 3 ele tem que ir com o 1 e ele tem que ir com o 2. Não cometa o erro Não cometa o erro de querer fazer o 3 com o 3, o 3 com o 6 de novo. Isso não existe. Não tá certo. Se tu fizer desse jeito, tu vai errar. Agora eu vou fazer com o 7. Eu vou até botar em outra cor. O 7, ele não foi nenhuma vez, então eu volto e faço o produto lá em cima. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, que ele não foi ainda. 7 vezes 3 é 21. E 7 vezes 6 é 42. Eu descobri quem são os divisores do 42 e descobri a quantidade. Tem que ser 8. Vamos ver se tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente 8 divisores, como a gente descobriu aqui.
Agora, se eu te perguntar a quantidade de divisores ímpares, as quantidades de divisores negativos do 42, a sua resposta vai ser exatamente a mesma que a dos divisores positivos. Se eu tenho, claro, o 1 divide 42 e o menos um também divide 42. Se o 42 divide por 2, se o 42 é divisível por 2, então o 42 também é divisível pelo seu oposto. Lembra que esse é um número e o oposto dele é o menos um. 2 é um número e o seu oposto é o menos 2. 3 é um número e o seu oposto é o menos 3. E assim sucessivamente. Então, a quantidade de divisores positivos e negativos é a mesma. Vou até escrever: divisores positivos é igual à quantidade de divisores negativos. Se eu tenho 8 divisores positivos, eu tenho que ter 8 divisores negativos, por consequência. Então, se eu te perguntar a quantidade de divisores totais, de 42 no caso, vai ser o quê? Eu somar, né? 8 com 8. Lembra, não é menos 8. Não são menos 8 divisores negativos. Por quê? Porque a quantidade de divisores ele está me refletindo em uma quantidade. Então, eu tenho uma quantidade de divisores negativos igual à quantidade de divisores positivos. E ambos são 8. Então, se eu somar, isso vai dar 16. E isso é a quantidade, é o total de divisores que eu tenho. Agora, se eu pegar todos os divisores positivos, então nesse caso, quais são eles? Que a gente descobriu o 1, o 2, o 3, o 6, o 7, o 14, o 21, o 42, que são os divisores positivos, e eu somar com os divisores negativos, que é o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 6, o menos 7, o menos 14, o menos 21, o menos 42, eu pegar isso aqui, eu somar, isso com toda certeza vai dar zero. Mas a quantidade é 16. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que foi o que a gente achou que é o total de divisores. Total de divisores desse número é a soma dos divisores positivos com os divisores negativos. É a soma das quantidades dos divisores positivos com os divisores negativos. Ok?